Olá, bem-vindos a mais um dia do nosso plano de leitura. Hoje, no dia 133, a gente vai mergulhar em 3 histórias, muito intensas. Elas parecem diferentes, mas têm um fio condutor poderoso. Como a fé reage quando é levada ao limite sob uma pressão extrema. Vamos conectar a jornada de Paulo, a queda de Sansão e o lamento de um salmista para entender as várias faces da força espiritual. Então, o nosso caminho hoje vai ser esse. A gente começa com a viagem super perigosa de Paulo, depois a gente olha para a armadilha que derrubou Sansão, e na sequência, vamos sentir a dor profunda da alma que está lá no Salmo. E no final, a gente amarra tudo para entender a resposta que a fé dá quando parece não ter mais saída. Vamos começar então com o apóstolo Paulo, um homem com uma missão muito clara. Ele está decidido a ir para Jerusalém, só que cada passo que ele dá é acompanhado de avisos bem sombrios. E não é uma possibilidade de perigo, não, é uma certeza que foi profetizada. A pressão dos amigos para que ele desista é enorme. E aqui a gente tem um dos avisos mais, teatrais da Bíblia. O profeta Ágabo simplesmente pega o cinto de Paulo, amarra os próprios pés e mãos com ele e encena o que ia acontecer. É uma imagem muito forte. Sabe, uma profecia que se torna quase física, palpável. A ameaça não podia ser mais real. E aqui está o pulo do gato. Diante de uma cena dessas e de todo mundo implorando para ele não ir, qual é a reação de Paulo? Ele não recua. Ele não demonstra um pingo de medo. Pelo contrário, a convicção dele parece que fica ainda mais forte. Para ele, a missão era maior que a própria vida. Bom, se Paulo enfrenta uma pressão que vinha de fora, a história de Sansão nos joga num campo de batalha completamente diferente, o de dentro. Aqui, a pressão não vem de profecias ou de inimigos declarados, mas da própria fraqueza do coração e da traição de quem ele amava. A força lendária de Sansão não ia ser testada por um exército, mas por uma armadilha emocional. Olha, isso aqui ilustra perfeitamente a persistência da tentação. Dalila não desiste na primeira, nem na segunda vez. Ela é metódica, vai testando os limites de Sansão, uma vez depois da outra, aumentando a manipulação. É uma verdadeira guerra de desgaste emocional, e a insistência dela acaba quebrando a resistência dele. O que a história de Sansão escancara pra gente é esse contraste brutal. Por fora, ele era o homem mais forte do mundo, um herói, invencível. Mas por dentro, a paixão cega e a falta de cuidado com o voto que ele fez a Deus eram as suas fraquezas fatais. E o resultado é simplesmente devastador. Ele não perde só a força, os olhos e a liberdade. Ele perde algo muito mais profundo. O texto diz que o Senhor o tinha deixado. A consequência de quebrar seu voto foi a perda da presença que era a fonte de todo o seu poder. Saindo do conflito físico e da traição, a gente mergulha agora na angústia da alma. O Salmo 42 é um retrato cru, visceral, de alguém que se sente longe de Deus, uma sede espiritual no meio de um deserto de sofrimento e de zombaria. Essa é a pergunta que atormenta o salmista. E não é só uma dúvida que vem de dentro. É uma provocação que vem de fora, dos seus adversários. Imagina a dor. No meio do sofrimento, essa pergunta atinge o coração da fé, questionando a presença de Deus bem na hora em que ele mais precisa. Mas mesmo lá no fundo do poço, a gente vê uma virada. O salmista começa a falar com ele mesmo, a ordenar à própria alma que pare de se abater e que coloque a esperança em Deus. É um ato de fé deliberado, sabe? Uma escolha consciente de confiar, mesmo quando o sentimento diz o contrário. Certo. Agora vamos conectar tudo. Como é que essas 3 histórias, com provações tão diferentes, se encontram? O que acontece quando cada um desses personagens chega no seu limite absoluto, no ponto de ruptura? Qual é a resposta final que a fé dá? Essa tabela aqui resume bem a nossa análise. Paulo encara a morte com determinação pela sua missão. Sansão, no auge da humilhação, faz uma última oração pedindo força. E o salmista, no meio da angústia, declara a sua esperança. As provações são bem diferentes, mas cada um responde com um ato final de fé. A conclusão que a gente tira dessas 3 jornadas é clara. A fé não é a ausência de pressão, mas sim a nossa resposta a ela. No momento mais escuro, quando tudo parece perdido, o que realmente define o resultado é para onde a nossa confiança aponta. E aí, essa reflexão foi útil? Se ela trouxe alguma luz, considere curtir e seguir o canal Pneuma BR para a gente ter mais conversas como essa, baseadas no nosso plano de leitura diário.
E a gente termina com essa pergunta para levar com a gente. Quando nós enfrentamos as nossas próprias pressões, sejam elas grandes ou pequenas, qual é a direção final para a qual a nossa esperança está apontando?